Sejam muito bem-vindos ao webinar da BRIG sobre a legislação de doenças renais crônicas. Meu nome é Newton Galvão e eu sou o coordenador do Comitê de Saúde da BRIG. Gostaria de, primeiramente, agradecer a presença dos nossos convidados debatedores. A deputada federal Carmen Zanotto, Cidadania de Santa Catarina, a senhora Maria de Lourdes, presidente da Federação Nacional das Associações de Pacientes Renais e Transplantados no Brasil, a FENAPAR, o Dr. Rodrigo de Lacerda, assessor técnico do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEMS, e o Dr. Uga Bensur, médico nefrologista, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia em São Paulo, professor livre-docente na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e coordenador do Programa de Diálise Peritoneal do Hospital das Clínicas. Desde 2007, a BRIG reúne e representa atividades de relações institucionais e governamentais no Brasil, com base em princípios como ética, transparência e diálogo, sempre promovendo debates técnicos sobre temas estratégicos, visando a formulação de políticas públicas e marcos regulatórios. Antes de começarmos, gostaria de comentar que no Brasil, estima-se que a prevalência de doentes renais crônicos adultos seja de 8,9% da população, que é em torno de 13 milhões de pessoas, a maioria nos primeiros estágios da doença. Hoje há 2 projetos de lei que beneficiam o doente renal crônico, ambos de autoria da deputada Carmen aqui presente, e que estão em andamento no Congresso Nacional atualmente. O projeto de lei 155, que concede ao paciente renal crônico, a partir da paralisia total dos rins, o mesmo tratamento legal e os mesmos direitos garantidos às pessoas com deficiência, inclusive para fim de aposentadoria. E o projeto de lei 2270, deste ano, que diz que enquanto durar o estado de calamidade pública no Brasil, ele prevê o repasse de 257 milhões de reais da União para os estabelecimentos de diálise que atuam de forma complementar ao SUS. Agora, nesse primeiro bloco, vamos ouvir 10 minutos das palavras iniciais de cada debatedor. Passo a palavra para a deputada Carmen Zanotto. Bem-vinda, deputada. Muito obrigada. Eu agradeço, em nome do Dr. Newton Galvão, o convite da BRIG para estar participando. Quero saudar todos os médicos especialistas, COSEMES que está conosco, e os representantes, né? Na Maria de Lourdes, todos os nossos pacientes usuários de serviços de hemodiálise e diálise peritoneal. O PL 155, ele é de origem do nobre deputado Jesus Rodrigues. Eu tive a oportunidade de ter sido relatora na legislatura passada, e como ele não retornou, esse projeto de lei era para ser arquivado, ou seja, ele deixa de tramitar na casa, e o texto aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família por mim relatado, eu reapresentei para a gente poder salvar, então, e ele continuar tramitando. Já foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, mas está na Comissão de Finanças e Tributação, que quem conhece um pouco o parlamento, lá tem uma resolução que acaba emperrando, ou seja, a grande maioria dos projetos acabam ficando muito tempo nesta comissão, porque eles argumentam a questão dos impactos financeiros. Então, esse é um projeto que a gente precisa continuar no debate e na pressão mesmo, e na construção para que ele seja aprovado nesta comissão de seguridade, daí vai para, na Comissão de Finanças e Tributação, e depois ele vai, então, para a CCJ, e ele é terminativo das comissões, exceto que tem um requerimento para ser levado para o plenário. O projeto de urgência, urgentíssimo, eu poderia dizer assim, é o 2270, porque ele está tratando exatamente deste momento da pandemia que nós estamos vivendo no país, e a construção dele se deu baseado no projeto de lei que foi apresentado, o 1006, pelo senador Serra, que nós estamos chamando do auxílio financeiro, que foi designado aos hospitais filantrópicos e às santas casas. São 2 bilhões de reais que foram disponibilizados, já foram repassados para os fundos estaduais de saúde, os municipais, conforme o modelo de gestão de cada um dos entes federados,
com isso, esse recurso já está disponível, já foi, e tinha prazo, inclusive, para ser repassado para os hospitais, pelas duas portarias. A ligação com a deputada travou um pouco, aliás, porque ela está longe, né, e já foi difícil ela entrar. Vamos aguardar mais um pouco. Bom, mas enquanto ela não retorna, bom, dona Maria de Lourdes, a senhora gostaria de falar um pouquinho da FENAPAR, enquanto a deputada está tentando retornar à live? Boa tarde a todos que estão aqui na sala, né? Estamos aqui representando a FENAPAR, né? Que é uma federação nacional das associações de pacientes renais e transplantados do Brasil. E a FENAPAR é uma instituição que está sempre presente em todas as regiões do Brasil, em quase todas, né? Temos vários representantes de todos os estados que se esforçam, né, para que levem a esses pacientes, né, uma qualidade de vida melhor, um apoio, né? A gente tem tentado. E todas afiliadas têm um trabalho voluntário, sem fins lucrativos e sem remuneração. Nós trabalhamos muito com amor pela causa, nós que a maioria somos pacientes renais, que alguns estão na cadeira, outros são transplantados, e a gente tem dedicado, né, o nosso tempo com bastante afinco e determinação a esses pacientes que estão nas cadeiras de hemodiálise. Dizer que não é fácil, eu falando como paciente, quando fala que é para você ir para uma cadeira de hemodiálise, você dá uma balançada e fazer a fístula, né? Começa pela fístula, função vai caindo e a gente fica assim sem rumo, sem direção. E nós que já passamos por isso, a gente tenta chegar no paciente e fazer da melhor forma, que é o melhor tratamento que tem a hemodiálise. Então, a federação tem trabalhado muito na intenção, né, com essa preocupação de levar os pacientes uma qualidade de vida melhor, a um transplante, a uma hemodiálise com mais, né, tranquilidade, com mais segurança, ou uma diálise peritoneal. Muito obrigado, dona Maria de Lourdes. Doutor Rodrigo, o senhor gostaria de se apresentar, por favor? Uma boa noite a todos. Eu quero, de antemão, agradecer a oportunidade, em nome do nosso presidente Williams, que não pôde estar presente, e também do nosso secretário executivo. Mas nós reconhecemos a importância desse tema, temos trabalhado junto ao Ministério da Saúde, junto ao CONAS, para que a gente consiga cada vez mais levar uma saúde de qualidade e dar mais conforto e assistência aos pacientes renais crônicos. Então, a expectativa nossa é nesse sentido. Esse espaço já é para mim falar os 10 minutos, seria isso? Sim, senhor. Por favor, se apresente, fale um pouco do trabalho de vocês, o senhor é livre para dar sua mensagem. Ok. Diante disso, eu quero cumprimentar os colegas que estão participando, a Maria de Lourdes, a deputada Carmen Zanotto, que é uma guerreira, frente ao Congresso em defesa do Sistema Único de Saúde, que com certeza estará retornando em breve, ao doutor Hugo. E quero dizer que o CONASEMES tem trabalhado no sentido de estar aperfeiçoando as políticas para buscar alternativas que melhorem a qualidade e assistência aos pacientes. E nós, há um ano e pouco atrás, nós fizemos uma avaliação da situação dos estados em relação à assistência ao doente renal crônico. Nós discutimos com os gestores das 5 regiões do país
né? Nós avaliamos todas as secretarias municipais de saúde, juntamente com os COSEMs, onde eles trouxeram a avaliação por estado e por região de como está funcionando o serviço de TRS em todo o país. Nós definimos 3 eixos para trabalharmos. Um deles é a validação das informações apresentadas no Diagnóstico Brasil. A outra é o acesso à terapia renal substitutiva em todo o país e as possibilidades e possíveis soluções para que a gente fortaleça cada vez mais essa estratégia em todo o território. Nós encontramos, né, um desafio muito grande. Nós percebemos que não temos uma rede para a linha de cuidado de forma organizada, que facilite o acesso, que a gente consiga organizar adequadamente, né, de forma articulada e hierarquizada. Na maioria das vezes, nós percebemos que a porta de entrada ao doente renal crônico está na urgência, né? Por isso, nós deveríamos fortalecer o modelo assistencial preconizado, que é a porta de entrada de atenção básica, para que, de fato, ela se responsabilize pelo cuidado e seja, estrategicamente, a coordenadora desse cuidado. Na estratégia incipiente, também no monitoramento, avaliação e regulação por parte dos estados, nós temos uma deficiência nesse sentido. Nós também percebemos em grandes áreas territoriais uma dificuldade no transporte sanitário, né, para o tratamento dialítico. Então, são grandes desafios que a gente veio percebendo nessa avaliação que nós fizemos. Nós percebemos uma dificuldade para realizar hemodiálise em gestante e em paciente pediátrico. É um desafio ainda em nosso país, em grandes regiões, que a gente consiga dar um tratamento e um cuidado adequado. Seja implante de catéter ou até mesmo a dificuldade para a realização do acesso vascular, ainda é uma dificuldade em algumas regiões também. Nós percebemos que existe, principalmente no norte e no nordeste do país, ainda vazios assistenciais com dificuldade de acesso ao serviço de hemodiálise fora dos grandes centros, né, trazendo um desconforto, principalmente nas grandes distâncias que os pacientes têm que percorrer para acessar esse serviço, né? E, de antemão, nós solicitamos naquela oportunidade, por parte do Ministério da Saúde, acelerar as habilitações de novos serviços que estão em análise por parte do Ministério da Saúde. Nós percebemos também um grande número de reduzido de diálise peritoneal. De antemão, encontramos algumas dificuldades, uma delas é socioeconômica da população, na qual precisa de estar, né, capacitada para o autocuidado. Isso dificulta a expansão. Também identificamos o custo da logística para a distribuição do conjunto e troca do DP em determinadas regiões. As únicas 2 fábricas hoje estão, né, centralizadas no sudeste do país, e no norte e nordeste tem essa dificuldade da logística e o custo dessa logística. Então, nós trabalhamos, né, de antemão para diagnosticar os grandes problemas que tem e trazer as soluções. Nós temos que criar, né, um conjunto de fatores. Um deles é estruturar um processo ambulatorial de acompanhamento na fase pré-dialítica, né, desses pacientes, que seja organizado em rede de atenção. Nós temos dificuldade na implantação de serviços de atenção especializada em todo o país. Nós temos que sentar com as instituições que eu represento para que a gente organize isso de forma adequada e dar um maior conforto para esses pacientes. Talvez, né, a implementação de telesaúde seja uma estratégia para fortalecer naquelas regiões que têm a maior dificuldade desses especialistas. E também discutimos em relação ao transplante renal. E um dos grandes problemas até mesmo o acesso aos exames complementares para que os pacientes possam estar preparados, e também os apoios que devem ter para que garanta o transplante de forma mais eficiente e eficaz. Nós temos que também rever esses parâmetros assistenciais nas regiões de difícil acesso, para que a gente consiga implementar. Logicamente, tem que discutir a questão do financiamento,
mas nós temos que aproximar mais o serviço do cidadão, porque, na maioria das vezes, esse paciente larga os seus familiares em cidades distantes e muda para outros grandes centros, que isso traz, né, prejuízo de outras formas, inclusive mental para os pacientes. Então, assim, diante das avaliações que nós fizemos de forma tripartite, CONAS, Ministério da Saúde e CONASEMES, nós identificamos vários desafios que nós estamos, junto com o Ministério e CONAS, construindo respostas para que a gente consiga estruturar uma rede de atenção voltada para o paciente pré-dialítico e dialítico que dê maior conforto e que possa garantir com maior eficiência e eficácia o cuidado e o atendimento. Então, assim, no mais, eu quero me colocar à disposição como parceiro, né, e dizer da importância desses PL, tanto o 155 quanto o 2270, para que minimize, neste momento, né, as dificuldades que as clínicas e os serviços vêm passando para adquirir medicamentos, insumos que muitas vezes hoje foram inflacionados devido a todo o processo aí da pandemia do cuidado do Covid. No mais, agradecer mais uma vez a oportunidade. Obrigado, doutor. Antes do senhor falar, doutor Hugo, a deputada Carmen retornou. Deputada, a senhora quiser continuar a sua fala, por favor. Obrigada, gente. Desculpa, eu tive que sair do computador e vim para o celular, que o computador realmente caiu e não consegui retornar, mas o que eu estava falando exatamente já foi falado sobre a importância do PL do 2270. Ele procura dar aos serviços de hemodiálise o mesmo tratamento, ou um tratamento similar ao que foi dado para os hospitais filantrópicos prestadores de serviço do SUS. Por que isso é importante, gente? Porque não é só a rede hospitalar que está tendo dificuldade com relação à realização dos procedimentos, alto custo de máscaras, de luvas. A heparina é um grande exemplo, né? E eu não preciso dizer para os senhores que estão na ponta, os senhores sabem mais do que eu, o quanto alguns produtos tiveram uma inflação galopante, ou compra por aquele preço, ou não pode prestar o atendimento. O cuidado que está tendo que ser redobrado por parte dos serviços com relação à sua equipe, a substituição dos trabalhadores de risco das equipes e dos serviços de hemodiálise. Os serviços de hemodiálise, na sua grande maioria, as clínicas, apesar de serem chamadas de clínicas e se dá a leitura e a interpretação que seja um serviço praticamente privado, a grande maioria deles tem a mesma lógica dos hospitais filantrópicos. Atendem 60%, 70%, 80%, 95% dos nossos usuários do Sistema Único de Saúde. Então, o requerimento para poder ser apreciado na mesa da Câmara de urgência agora já tem um número de assinaturas suficientes, não foi fácil nós colhermos todas essas assinaturas. Na última sexta-feira, eu recebi uma ligação, inclusive, do Ministério da Saúde, de um técnico, de um dos secretários do Ministério, me questionando sobre esse PL, e eu expliquei a eles a importância da gente deliberar e aprovar esse PL. Até porque, gente, quando nós tivemos a lei 13992 aprovada, que era aquela que garantia os tetos financeiros para o conjunto de prestadores de serviço, jamais se imaginou, quando a gente incluiu o FAEC, que nós estaríamos comprometendo ainda mais os serviços de hemodiálise. O que significa isso? No mês de março, os serviços de hemodiálise, porque o PL fala, fica mantido o pagamento da produção dos fundos de ações estratégicas de compensação com base na média dos últimos 12 meses. Os serviços de hemodiálise produziram muito além da média dos últimos 12 meses. No mês de março, se eu não estou equivocada, foram 8 milhões de reais a diferença. No mês de abril também. Para a gente poder sanar, inclusive, esta lacuna que ficou, esse crédito que as nossas clínicas e serviços de hemodiálise elas têm, a gente acordou com o deputado Pedro Westphalen, com a equipe do Ministério da Saúde, que o Pedro é o autor e também defende os serviços de hemodiálise. Num primeiro momento, o Ministério da Saúde me dizia que não ia precisar de alteração na legislação para que as clínicas pudessem receber o total da sua produção e não apenas a média dos últimos 12 meses. Pois bem, passou-se um mês, passou-se 2 meses e 3 meses e chegamos à conclusão, ou seja, o Ministério entendeu que precisa sim de um texto legal
para poder cobrir março, abril, maio e junho, o extra-teto, ou seja, o que foi produzido acima da média dos últimos 12 meses. Então, essa semana vai para o plenário da Câmara a prorrogação da Lei 13.992, que ela será prorrogada talvez não até dezembro, a gente está numa discussão de reduzir um pouco os meses em função das realidades que a gente está tendo da pandemia do Covid, ou seja, em algumas regiões do país já dá para retomar as cirurgias eletivas, em outras regiões do país, em especial os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, parte de Minas Gerais, não dá para a gente retomar ainda as cirurgias eletivas, porque lá agora que o processo da pandemia está começando a se acentuar. Até uma semana atrás, por exemplo, em Santa Catarina, nós tínhamos uma taxa de ocupação não superior a 20%, exceto na região do Alto Vale, a região de Balneário Camboriú e o meio-oeste, que teve uma situação pontual em função dos frigoríficos. O restante do estado tinha uma baixa taxa de ocupação, que não é mais verdade a partir desses últimos dias. Então, a gente está incluindo uma emenda neste texto para garantir o pagamento dos serviços já realizados numa parcela única, ou seja, aqueles serviços de hemodiálise que produziram muito acima da média, ou acima da média, não importa se é R$10, R$100, 10 mil ou 100 mil ou 200 mil, mas que produziram acima da média dos últimos 12 meses, para o Ministério fazer o pagamento dos 4 meses numa parcela única em até 10 dias. Com isso, alivia o sofrimento, que já não é pequeno, dos serviços de hemodiálise do nosso país. Então, a gente tem essas tarefas pela frente. A nossa relação com os serviços de hemodiálise, ela já vem de alguns anos. Eu sou enfermeira, eu, como gestora municipal, depois gestora estadual de saúde, vivi, inclusive, a alteração da legislação, as exigências que as clínicas de hemodiálise passaram a ter. Eu tenho como pensamento que a gente precisa construir um texto legal para dar, e já pedi esses estudos, para dar os serviços de hemodiálise. Quem me ajuda muito é o pessoal do grupo da Renal Vida, ou seja, o pessoal do estado de Santa Catarina, que eu quero aqui agradecer, que sempre estão conosco, tanto Humberto da Par, quanto o doutor, o filho do doutor Xuxo, que me fugiu o nome agora, doutor Maurício, se eu não estou enganada, e mais o grupo da Renal Vida, sempre nos demandando junto com todas as entidades. E eu acredito que a gente precisa dar aos serviços de hemodiálise o mesmo tratamento que nós damos aos hospitais filantrópicos prestadores de serviço do SUS. Esta é uma terceira propositura legislativa, além dessas duas que já estão em andamento, mais a emenda para recuperar o déficit que os senhores tiveram. Ai, doutor Marcos, muito obrigado, o senhor me socorreu. O doutor Marcos, a Carmen tem uma mania de trocar nomes e é muito complexo isso. Doutor Marcos Vieira, que também está sempre conosco, e a gente quer também trabalhar essa questão de garantir, então, aos pacientes, aos serviços de hemodiálise, o mesmo tratamento que se dá aos hospitais filantrópicos. Por que isso é justo, gente? Porque vocês atendem, repito, em alguns serviços, 90%, 95% dos usuários do Sistema Único de Saúde. Eu queria só falar um pouquinho também sobre a diálise peritoneal. Se nós tivéssemos uma logística e uma política dentro do Sistema Único de Saúde, de olhar as diferentes regiões do país, com certeza absoluta, hoje nós teríamos o maior número de pacientes fazendo a diálise peritoneal, não tendo a necessidade de deslocá-los para os serviços de hemodiálise como estamos tendo. Por quê? Porque ainda não conseguimos avançar na remuneração adequada para o deslocamento dos serviços até o domicílio, conforme as regiões do país. É uma questão que a gente precisa ainda enfrentar. A diálise peritoneal dá conforto aos nossos pacientes, porque eles ficam no domicílio, mas esse domicílio precisa estar estruturado e preparado. E para que as bolsas possam chegar, então, a cada um dos domicílios, também nós precisamos ter uma política diferenciada de remuneração conforme
a região e conforme o município dos pacientes, que a gente precisa ainda avançar junto com o Ministério da Saúde nesta pauta que é importante. Eu acho que é mais importante ouvir os demais especialistas que estão na sala. O que eu queria colocar é isso. Contem sempre com essa parlamentar, porque nós precisamos olhar para os pacientes com a mesma intensidade que nós também precisamos olhar para os serviços, porque os serviços com uma remuneração adequada vão acolher cada vez mais os nossos pacientes, que a gente não pode imaginar pacientes em fila de espera para a realização da sua hemodiálise ou da sua diálise peritoneal, conforme for a prescrição dos médicos assistentes desses pacientes. Muito obrigado, deputada. E muito importante a contribuição de todos vocês. Eu gostaria, se possível, que o Dr. Hugo agora falasse um pouquinho, ele que é um grande especialista no tema na sala. Olha, boa noite a todos. Eu sou um nefrologista na linha de frente do Hospital das Clínicas e também trabalho num hospital privado, sempre cuidando de pacientes renais crônicos em todas as etapas, pré-diálise, diálise e cuido de transplante também. Eu fiquei bastante impressionado com os dois colegas que me antecederam, o Dr. Rodrigo Lacerda e a deputada Carmen, pelo conhecimento que eu vejo que eles têm do problema. Eu estou aqui na linha de frente, mas eu vejo que vocês têm um profundo conhecimento do que está acontecendo com os pacientes portadores de doença renal crônica. Eu tenho algumas ideias, porque a gente enfrenta esse problema de, às vezes, ter pacientes internados 1 mês, 2 meses, aguardando uma vaga de diálise. Enquanto não tem a vaga de diálise, tem que ficar internado no hospital fazendo a diálise. Então, nós temos um gargalo, nós temos um aumento do número de pacientes, 8% ao ano, nós temos 130 mil pacientes em programa de diálise. E o problema todo é que, desde o começo, como o colega Rodrigo colocou, a doença renal crônica, as duas principais causas é diabetes e hipertensão. Por trás disso está a obesidade. E isso poderia ser feita uma política primária mais efetiva, no sentido de prevenir o advento de doença renal crônica, tratando bem dessas duas condições que somam juntos 70% de uma sala de diálise. Isso tudo poderia ser melhor cuidado. Hoje em dia, a gente está aprendendo que, com essa epidemia, que através desses meios de comunicações, nós podemos treinar melhor os pacientes, a atenção primária, como atender, como prevenir a progressão da doença renal crônica, através de reuniões desse tipo, de educação. Então, a pandemia, de alguma maneira, vai trazer algum benefício nesse sentido. Agora, existem algumas lacunas. Por exemplo, a diálise peritoneal, ela é 7% dos pacientes em programa de diálise no Brasil. Por quê? Porque, primeiro, ela é mal remunerada do ponto de vista de quem atende. Praticamente, do pacote que se paga para a diálise peritoneal, fica R$100 para o médico e para a clínica que atende esse paciente. Então, essa remuneração desestimula o aumento do programa de diálise peritoneal no Brasil. Segundo, é porque os nefrologistas não estão tão treinados na técnica, não são tão confortáveis em fazer a diálise peritoneal. Então, aqui tem uma proposta que eu acho assim, o sistema de diálise no Brasil ele é terceirizado para diversas clínicas, mas onde tiver lacuna, eu acho que os hospitais públicos, os hospitais ligados às universidades, deveriam assumir mais diálise peritoneal, já que não há um interesse do terceirizado em assumir a diálise peritoneal. Outro aspecto que a gente podia discutir, nós temos cada vez a população mais velha no nosso país, mais idosa, e às vezes a gente pensa, será que a gente vai dialisar uma pessoa com 90 anos? É tão difícil, às vezes, o acesso vascular para ele fazer diálise, mesmo peritoneal é difícil. Então, existem outras alternativas que o governo devia pensar, como, por exemplo, a cobertura da cetodieta. Eu tenho pacientes idosos há 4, 5 anos em programa de cetodieta,
em que ele continua na sua casa, fazendo uma dieta estritamente vegetariana e recebendo um suplemento proteico. Então, é outra ponto de melhoria. Com relação aos 2 projetos de lei que estão aqui em análise, eles são bem-vindos. Esse emergencial é necessário, porque realmente o valor de tudo subiu, e o dólar subiu, e a maior parte dos insumos em diálise vem de importação. Então, nós realmente precisamos urgentemente desse apoio diante dessa situação em que as clínicas estão passando. Dobrou tudo, o preço de luvas. Agora, a gente põe máscara nos pacientes, que nunca se usava máscara nos pacientes em programa de diálise. Então, todo um gasto extra veio com a pandemia. E também o fato de considerar o paciente, a lei da aposentadoria, ele também facilita, talvez, o paciente conseguir emprego, porque muitos pacientes estão em diálise, mas querem trabalhar, mas emprego dentro daquela cota do paciente, como eu diria o nome, o paciente com problema de invalidez, e nesse sentido. Então, essa lei também é muito bem-vinda, porque tem muitos pacientes que estão em diálise, mas querem trabalhar. Mas eles têm dificuldades de horário por conta das sessões de diálise. Então, com esse tipo de lei, isso pode facilitar a empregabilidade desses pacientes em programa de diálise. Que todo o objetivo de tratar os pacientes é restabelecer a vida social desses pacientes, que eles voltem a trabalhar, que volte a retribuir para a sociedade o que ele está ganhando com o tratamento dele. Há uma melhoria muito grande no tratamento dos pacientes sem diálise, e eu sinto que muitos jovens querem trabalhar, querem voltar a ter uma vida o mais normal possível, mas tem dificuldades. Então, essa lei, eu acho que vem para o bem, esse projeto de lei, vem para o bem desses pacientes. Então, as minhas considerações são essas. Eu fico contente de ver a deputada Carmen, o colega Rodrigo do CONASEM, vendo do outro lado os problemas que a gente está sentindo com muita clareza. Isso me dá muita esperança de saber que tem gente do lado político e da parte de gestão, analisando de uma maneira tão clara os problemas que nós estamos vivendo. Muito obrigado, doutor Hugo. A intenção nossa, depois, além de ter a gravação, é fazer um resumo desse nosso webinar e distribuir para todas as pessoas, inclusive além do público que está aqui. E agora vamos iniciar a nossa segunda parte com perguntas e comentários direcionados aos palestrantes. Convido nossa audiência a fazer as perguntas por meio do chat da ferramenta que está aqui embaixo. E informe para quem ela se dirige. Mas, enquanto nós aguardamos, eu já recebi 1 ou 2 perguntas, e algumas já foram respondidas. Aqui perguntaram para a deputada Carmen qual a perspectiva de apreciação na Câmara dos 2 projetos de lei, mas ela já falou. E também, mas aproveitando, deputada, perguntando primeiro para a senhora acredita que a pandemia da Covid-19, que acelerou a busca por vacinas e tratamentos para essa doença, poderia mudar a percepção dos parlamentares e do governo sobre a importância do tratamento do doente renal crônico? Acredito. E quero fazer, inclusive, um pedido para todos que estão nos acompanhando, porque em cada um dos nossos estados brasileiros, os senhores e senhoras conhecem um colega deputado, tem uma relação mais próxima com alguns dos parlamentares que estão aqui em Brasília. E expliquem para eles o porquê que é importante a aprovação do PL 2270. Expliquem o que mudou dentro do serviço de hemodiálise e por que a gente precisa ter essa liberação desses recursos. Porque a gente precisa garantir a continuidade desse atendimento. Quando a grande maioria, e o Rodrigo do CONASEM conhece muito isso, os secretários municipais de saúde estão trabalhando muito, eu diria que intensamente, correndo de um lado para o outro para poder dar conta de todas as demandas, em especial de organizar o serviço, de atender esses pacientes que estão chegando. Os serviços de hemodiálise, eles, além de agora estarem
atendendo uma população maior, alguns pesquisadores e alguns dados têm nos mostrado que provavelmente nós vamos ter um maior número de pacientes precisando estar na máquina de hemodiálise, pacientes que passaram pelo Covid-19, porque alguns fizeram insuficiência renal importante. Eu, na condição de enfermeira, não vou entrar nesse detalhe, o doutor Hugo, com certeza absoluta, pode falar um pouco mais para a gente sobre as consequências, né? E as sequelas que alguns pacientes poderão ter, necessitando, então, de mais espaço dentro das nossas hemodiálises já habilitadas pelo Sistema Único de Saúde. Mas não deixem de pedir o apoio ao PL 155 e ao PL 2270, que é muito importante. A emenda para recuperar aquilo que não foi pago nesse período, eu vejo com muita tranquilidade, ela vai passar no plenário, porque a gente vai precisar prorrogar o repasse dos tetos financeiros para os gestores estaduais e municipais e, consequentemente, para todos os prestadores de serviço, e a emenda vai passar, porque ela está acordada, inclusive, com o Ministério da Saúde. Então, mas esses dois PLs são muito importantes. Eu acredito, sim, que esta pandemia vai nos deixar muitos legados. O legado das fragilidades do Sistema Único de Saúde, então, a visibilidade dos vazios assistenciais que nós temos no país vai ficar muito forte, muito forte. Eu tenho certeza que daqui a 1 ano, 2, muitos estudantes vão estar fazendo pesquisas em cima do número de casos, do número de óbitos, a dificuldade de acesso que alguns pacientes tiveram em muitas regiões do nosso país. Por outro lado, também a gente vai ver, quando os serviços são bem distribuídos dentro de um estado, o que possibilita o acesso mais fácil, a expertise dos profissionais da área médica no atendimento. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir avaliar isso com o tempo. Agora, sem sombra de dúvida, a importância do Sistema Único de Saúde fica muito claro, e não vai ser só para os parlamentares, não. Eu tenho dito que o reconhecimento aos trabalhadores da área da saúde tem que ir além das palmas. As palmas são importantes nesse momento para dar força, para dar energia, para dar coragem para quem está na linha de frente. E quando eu digo na linha de frente, quem está no serviço de hemodiálise também está sujeito ao risco da contaminação. Então, são os nossos trabalhadores da área da saúde como um todo que estão atuando. E o fortalecimento do SUS e o reconhecimento do subfinanciamento vai se fazer necessário, com certeza absoluta. A gente já ouve alguns parlamentares falando que olhavam o SUS antes da pandemia de um jeito e com a pandemia estão passando a olhar e analisar o Sistema Único de Saúde de outra forma, o que me deixa com muita esperança da gente conseguir avançar nesse Sistema Único de Saúde sem a limitação imposta hoje da emenda condicional 95, que é aquela emenda do teto de gastos públicos. Compreendo que ninguém pode gastar mais do que arrecada, mas sem a gente fazer as devidas correções para o setor saúde, isso é muito complexo. Muito obrigado, deputada. E tem uma pergunta, e mais uma que chegou agora para a senhora. O projeto de lei 155 abrange renais em diálise e transplantados? Não. O projeto original atingia também os transplantados, mas nós não conseguimos aprovar na Comissão de Seguridade Social os transplantados. Então, o transplantado também tem uma série de limitações, a gente compreende, mas aqui na casa a gente tem que ir aos poucos para conquistar os espaços. Para a gente ter ideia, a apresentação do meu texto é de 2015. O deputado Jesus Rodrigues tinha apresentado muito antes, quando eu fui relatora, inclusive, do texto dele. Para conseguirmos aprovar no plenário da Comissão de Seguridade Social, nós tivemos que excluir os pacientes já transplantados para poder defender a lógica de que o paciente que faz hemodiálise, ele precisa se ausentar do trabalho ou sair do seu domicílio 3 vezes por semana, ficar numa máquina, no mínimo 3 a 4 horas. Se ele é do interior, o tempo de deslocamento é de 2 a 3 horas, conforme a cidade que ele reside. Então, ele tem uma limitação física de poder, vamos dizer assim, de tempo para ter a sua vida normal. O argumento que me foi trazido e que não deixariam passar se eu mantivesse no texto
os pacientes transplantados é que quando a gente faz um transplante, a gente busca dar uma qualidade de vida melhor. Eu sei de todas as sequelas que um paciente transplantado tem, todos os cuidados que ele precisa ter, mas a gente teve que ficar só com quem está na máquina de hemodiálise e na diálise peritoneal para poder passar na Seguridade Social. Depois dele aprovado e ser lei, a gente pode buscar avançar um pouco mais, também garantindo, então, aos transplantados, quem sabe. Tá ótimo. Obrigado, deputada. Eu vou fazer uma pergunta para a dona Maria de Lourdes, depois retornamos à senhora, porque a senhora vai ter que sair um pouco mais cedo, porque tem outra live em seguida, né? Isso. Nós sabemos que a senhora é muito requisitada, e por motivo da senhora ser muito ativa, e acontece. Dona Maria de Lourdes, eu tenho aqui um depoimento de uma pessoa do Acre que não foi investido um centavo para proteger os pacientes renais crônicos durante a pandemia. Mas que agora o Estado do Acre conseguiu aprovar uma lei estadual que reconhece o paciente que faz hemodiálise e transplantados como deficientes físicos. Então, eles estão um pouco à frente. Aí vem a minha pergunta. No seu trabalho de advocacy na FENAPAR, como vocês estão ajudando a passar para esses projetos de lei que a deputada está levando à frente e o que vocês mais pretendem fazer? O microfone não está ligado. Sem som. Está ouvindo? Agora sim. Então, eu entrei com um projeto de lei, né, para que já está em tramitação, como vários estados também, como o estado do Acre, acho que de Rondônia, a gente já tem esse projeto de lei para que cada estado, né, seja reconhecido como deficiente físico renal crônico. Então, a gente está lutando e eu tenho certeza que juntos nós vamos vencer, nós estamos esforçando sim, mesmo que a gente está começando de baixo, né, para chegar até lá, mas assim, eu acho que um corpo formado de pessoas que tem esse entendimento que o seu estado já foi reconhecido, eu acho que já é um bom caminho, já estamos avançando. E eu dou parabéns para quem já conhece, já tem esse reconhecimento no seu estado, como Acre, Rondônia e vários outros. E Goiás também já está bem avançado. E a gente vai chegar lá, sim, todo mundo na mesma forma, no mesmo parâmetro aí, para fortalecer aí essa PL da deputada Carmen Zanotto, né, que vem fortalecendo cada um de nós. E dizer que a deputada também que as afiliadas têm trabalhado muito em favor disso, muito. Tem se esforçado e a gente, nós em unidade aí, estamos bem avançados e eu creio que em breve todos os estados nossos da federação vai estar, né, como esse documento aí do estado de cada um, né, de cada afiliada. Eu creio que a gente vai conseguir logo. Obrigado. Eu vou passar a palavra novamente para a deputada, porque ela vai fazer as considerações finais, mas eu tenho algumas perguntas depois para o doutor Hugo e para o doutor Rodrigo, tá bom? Obrigada, Maria. Vocês têm nos ajudado muito, sabe? Muito, inclusive, assim, eu posso relatar a importância da FENAPAR, por exemplo, no nosso estado, até com cestas básicas para os pacientes que são hipossuficientes e que precisam de ajuda. Então, além de vocês socorrerem muitas vezes, ajudando a localizar medicações, que em especial para os pacientes transplantados, quando falta através do repasse nacional ou da aquisição dos estados, a FENAPAR tem feito um papel brilhante. Aqui eu quero
agradecer a você, Maria, agradecer por essas iniciativas de estarem apresentando projetos de lei nos estados. Eu tenho certeza que vai fortalecer a caminhada do nosso projeto aqui em Brasília, com certeza absoluta. Reforçar esse momento importante de procurarem, gente. Não deixem de pedir o apoio a cada um dos deputados federais que vocês conhecem. Quando passar na Câmara, depois a gente começa a caminhada com os senadores da República dos nossos estados, para que os senadores possam também estar apoiando o PL 2270, porque ele é muito importante neste momento que os serviços todos estão inflacionados. Eu tenho certeza que o doutor Hugo sabe as dificuldades, inclusive, muitas vezes, que no serviço público que ele está, de ter todos os medicamentos, de ter todos os materiais necessários, e no privado o custo elevado também. Eu tenho conversado muito, inclusive, com o Tribunal de Contas, a gente tem participado de algumas reuniões buscando separar os episódios da má utilização do recurso público, né? Porque todos estão tendo praticamente que comprar acima do preço. Nós tivemos já na comissão externa muitas reuniões nesse sentido, em especial agora com a falta dos medicamentos, os sedativos, os relaxantes musculares, e a gente vê, através das notas fiscais que nós estamos recebendo aqui, por exemplo, um item que se adquiria por R$ 3,20, agora por R$ 32,80. Então, o mesmo vocês estão vivendo com as heparinas, viveram com as máscaras, com as luvas. Eu, no nosso estado, tentei mostrar a importância também da entrega dos EPIs para os serviços de hemodiálise e não só para os hospitais filantrópicos. Eu vou ficar com um ponto, porque se tiver mais alguma demanda que eu possa estar respondendo, vou tentar fazer as duas tarefas, entrar na outra reunião que eu tenho agora também, que é para falar da pandemia, mas, se necessário for, eu continuo aqui, nosso moderador, doutor Nilton Galvão, à disposição, e se eu não conseguir, eu quero, me demandem. O doutor Hugo propôs, e eu não consegui compreender direito, doutor Hugo, quando o senhor falou dos pacientes idosos, se a gente pudesse construir algum texto, não para agora, inclusive, só, mas que a gente pudesse garantir dentro do Sistema Único de Saúde a suplementação, conforme a dietoterapia que o senhor colocou, e a suplementação por parte do Ministério. Eu gostaria depois, se o senhor me permitisse, conversar um pouquinho, para me entender um pouquinho mais e ver como que a gente pode ajudar aqui da Câmara, ou mesmo demandando o Ministério da Saúde, para que a gente pudesse ter esse olhar diferenciado para os nossos pacientes idosos, que eu tenho um olhar e um carinho muito especial. Nós temos a Comissão Permanente do Idoso aqui na Câmara também, e a gente pode juntos estar construindo alguma coisa nesse sentido, tá, doutor Hugo? Conte comigo. Ok, obrigado. Antes, doutor Hugo, deputada, muito obrigado. Gostaríamos de ter mais 60 como a senhora com o Congresso, 30 já estaria bom. Não, mas a gente tem, gente. Assim, ó, a gente precisa desmistificar um pouco. Aí agora vocês vão dizer, alguns brincam comigo que eu sou defensora de frascos e comprimidos, né? Fracos e oprimidos. Não é. O país precisa da política, o país precisa da boa política. A boa política não é a nova política, a boa política é essa política que a gente está participando com vocês, que é a unidade das entidades, dos médicos especialistas, dos serviços que temos através das hemodiálise, através do nosso Conselho Nacional de Secretários Municipais, Estaduais, do Ministério da Saúde e do Parlamento Brasileiro. A gente precisa fortalecer isso e tenho certeza, gente, a gente tem grandes colegas também que defendem essa pauta da hemodiálise, que defendem nossos pacientes renais crônicos, assim como defendem a saúde. E no coletivo, um grupo vai para um lado, outro grupo vai para o outro, dentro da nossa linha de formação. Então, a gente tem... Olha, gente, eu diria assim que me dói quando eu ouço falar servidor público não trabalha. Talvez 5%, 2%, e a gente passe a generalizar. Os serviços públicos não prestam. Talvez 1%, 2% tenham problemas. A grande maioria são de boa qualidade ou todo mundo procura fazer o máximo possível. No parlamento também é assim, gente, me acredite. A grande maioria quer o bem das pessoas, quer avançar,
como os secretários municipais, os secretários estaduais. Temos problemas como a gente tem dentro da nossa casa, como a gente tem na nossa cidade, mas a grande maioria das pessoas são de boa fé, eu acredito muito nisso. E muito obrigada, continue contando sempre comigo. Deputada, só um adendo aqui, uma parte. Você não está sozinha. As nossas afiliadas têm esforçado e temos deputados federais que estão em busca e estão assinando com a senhora lá. Você não está sozinha. Você tem a FENAPAR com grandes afiliadas que está aí do lado da senhora para ombrar com você, para assinar com você e para ficar um corpo forte ali na Câmara dos Deputados. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Você é a vida do renal crônico, você é uma grande mulher e nós te admiramos, te respeitamos e sabemos que o seu esforço tem feito a diferença e vale a pena e vai valer a pena. Nós vamos conseguir chegar lá sim com o seu esforço e o esforço dos nossos deputados federais de cada estado da nossa nação. Certeza. Bom, mais uma vez, Beijo, obrigado, beijo. deputada, agradecemos pelo seu trabalho e pela sua participação. Depois eu vou colocar o doutor Hugo, vou passar os seus contatos para ele e vamos com ele, junto com ele até Brasília, falar sobre essa questão, tá bom? Obrigada. Aproveitando, doutor Hugo, que o senhor foi nomeado, eu tenho aqui uma frase do Guilherme, assistente, vou ler para o senhor. Pelos problemas que o Dr. Hugo apresentou em relação aos espaços de diálise, me parece que a prevenção à doença renal crônica parece o melhor caminho. Dr. Hugo, aí vem a pergunta, Dr. Hugo, existe algo que possa, de alguma forma, evitar ou postergar esse processo de diálise nos pacientes? Ou o cuidado deverá ser, de fato, estar na atenção primária? O cuidado, na verdade, tem que estar em duas etapas, na primária e secundária. Porque a gente consegue... primeiro, nós temos que evitar que o paciente desenvolva as doenças que levam à doença renal crônica e outras doenças cardíacas, como diabetes e hipertensão. Uma vez o paciente sendo diabético e hipertenso, nós temos que tratar eles muito bem, para que eles não desenvolvam as complicações. A doença renal crônica, ela evolui em etapas. O indivíduo tem 100% de função renal, ele vai entrar em diálise quando ele chegar a menos de 10% de função renal. Então, ele vai passando por diversas etapas, que a gente chama estágios, e a gente tem maneiras de retardar a progressão da doença renal crônica. Existem remédios antihipertensivos que protegem contra o rim, existem agora novos antidiabéticos que vão entrar também para o SUS, que tem documentação que protege contra o rim. Existe uma estratégia metodológica de abordar o paciente com qualquer grau de doença renal crônica, no sentido de lentificar a perda da doença renal e, pelo menos, postergar o início da diálise. Então, isso demanda um preparo e um ensinamento por parte dos especialistas para aqueles que estão na atenção primária e secundária. E eu acho que uma estruturação de um programa em que a gente possa, através de telemedicina, é muito simples, de formar esses pacientes no sentido de diminuir a progressão da doença renal crônica, assim como eles tratam diabetes, tratam hipertensão, dislipidemia, eles também aprenderem a tratar diante de um paciente que tem algum grau de disfunção renal e a doença é progressiva, como atuar para desacelerar a perda de função renal. E aí nós temos que depois, na hora que o paciente entra em programa de diálise, acelerar o gargalho do transplante. Aumentar o número... a gente perde muito doador falecido no Brasil ainda. Então, propagandas de conscientização, aumentar o número de centros transplantadores para diminuir a população em diálise, porque o tratamento dialítico é muito oneroso. Nós temos 130 mil pacientes em programa de diálise que gastam uma porcentagem do orçamento da saúde que se aproxima a 8 a 10% do orçamento da saúde consumido por um grupo pequeno de pacientes. Então, nós temos que fazer com que esse número de pacientes diminua e também nós temos que otimizar o tratamento desses pacientes, principalmente aumentando a diálise peritoneal. E, em alguns casos, é melhor não fazer diálise. Em alguns casos, é melhor a gente fazer o que eu chamo de tratamento conservador otimizado.
São pacientes que a gente consegue mantê-los com 8, 9, 6% de função renal por alguns anos, sem precisar fazer diálise e com uma qualidade de vida muito melhor do que a da diálise, principalmente para os pacientes mais idosos com dificuldade de locomoção. Não estamos ouvindo. Ah, perdão, eu desliguei meu próprio som e para não atrapalhar agora. Então, mas continuando e no mesmo tema, eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Rodrigo. Primeiro eu vou ler um testemunho de uma mãe que enviou para nós, e aí em seguida vem a pergunta que já é relacionada a isso. Boa noite, sou mãe de um transplantado renal de 2 anos que nasceu renal crônico e precisou de hemodiálise aos 2 meses de vida. Mesmo morando na cidade de São Paulo e tendo convênio médico, foi muito difícil acessar o tratamento que só estava disponível naquela época no Hospital Samaritano. Conseguimos por via judicial. O hospital atendia crianças do SUS, mas o atendimento foi cortado por causa dos custos elevados que não eram cobertos. Gostaria de saber se vocês têm conhecimento desse caso e sabem como ficarão os bebês do SUS que vierem a precisar desse atendimento. Na época, o ICR também não tinha vagas para hemodiálise, que estava tendo cortes no ICR do HC. E aí, aproveitando, doutor Rodrigo, como nós somos estruturados nas cidades brasileiras, na Secretaria de Saúde, para o tratamento de doença renal crônica, em termos de prevenção, equipamentos e profissionais habilitados? E quais as principais dificuldades para o acolhimento de todos os pacientes que necessitam da terapia renal substitutiva, ou de hemodiálise, ou de uma terapia mais avançada, como essa senhora nos relatou? Primeiro, eu quero ressaltar a importância da fala de todos que me antecederam, né, da nobre deputada, que, como sempre, né, uma guerreira, uma lutadora à frente em defesa do Sistema Único de Saúde. Concordo em relação ao legado que essa pandemia está deixando para todos nós, tantos desafios que estão postos nas regiões, nos estados e em todo o território brasileiro. Isso, com certeza, será analisado por todos nós para que a gente consiga, de fato, melhorar, avançar cada vez mais na construção do Sistema Único de Saúde. E a gente fica extremamente feliz também em estar percebendo, né, que os nossos parlamentares, os nossos políticos em geral no Brasil, como também a própria sociedade, está reconhecendo a importância do Sistema Único de Saúde, para que nós tenhamos, de fato, uma maior segurança em defesa da saúde e da vida. Quero reforçar as palavras do Dr. Hugo, da importância da atenção básica, né, no cuidado integrado ao portador de pacientes que tenha algum comprometimento renal crônico ou até mesmo em processo de. Agora, a atenção básica ela vai desde a promoção, da prevenção e até mesmo do cuidado para o fortalecimento da implementação da hemodiálise, que nós defendemos tanto, que, né, facilita a vida dos pacientes por ser mais cômodo e também mais efetiva no intuito de não transportar esses pacientes além do seu domicílio. Então, nós defendemos, e a atenção básica tem um papel importante no cuidado desses pacientes, na aproximação dele junto à família, né, nas orientações básicas. E também a grande dificuldade que nós temos hoje é de implementar a rede de atenção como um todo. Nós garantirmos em todos os pontos de atenção, desde a atenção básica, a média e a alta complexidade, a garantia desse cuidado de forma integrada e de forma contínua. Esse é um grande desafio que está posto para todos nós. Nós temos que, junto com o CONAS, com o Ministério da Saúde, buscar estratégias que facilitem a implementação, a organização e a coordenação desse cuidado em toda a rede de atenção para garantir um melhor cuidado para todos os pacientes. Essa mãezinha que colocou e postou
essa dificuldade que ela teve, né, e é numa das regiões que a gente tem o maior número de serviços, né, que é o Sudeste, em São Paulo, em especial, nós não temos tido muita dificuldade em relação ao acesso, né, nessa região em especial, ao serviço de hemodiálise, em especial na capital, São Paulo. Mas nós nos colocamos à disposição também para estarmos, né, próximo, para que a gente possa intermediar, se necessário, para que a gente entenda melhor a sua situação. E também reconhecemos a importância do serviço de hemodiálise no cuidado e no enfrentamento do Covid neste momento, principalmente nos pacientes que são de maior gravidade e necessitam desse serviço. E esse serviço tem respondido à altura, né, diante do enfrentamento da pandemia, né, que se quer na organização, na reorganização do serviço para atender todos os cuidados sanitários e os cuidados para o cuidado do paciente que necessita de diálise. Então, nós percebemos e reconhecemos a importância desse serviço hoje em âmbito nacional. Eu já disse, né, anteriormente dos vazios assistenciais, das necessidades, das dificuldades que nós temos. Para quem está no serviço, já foi gestor municipal, né, por mais de 10 anos, que já teve a oportunidade de implementar e instalar serviço, nós estamos avançando, né? Nós crescemos muito, nós, de certa forma, interiorizamos o serviço, mas ainda é insuficiente, principalmente nas regiões com maior vazios existenciais, que seria o Norte e Nordeste, parte do Centro-Oeste também, a gente reconhece que ainda anda muita distância para ter acesso ao serviço. Mas, tanto o CONAS, o CONASEMS e o Ministério da Saúde estamos unidos para que a gente busque soluções que minimizem esses desafios que estão postos aí. A partir dessa reunião que nós tivemos de análise situacional do problema da hemodiálise no país como um todo, nós já tivemos alguns avanços. Nós conseguimos que a TRS fosse, de certa forma, financiada através do FAEC, né, pagando todos os procedimentos que por ela vir ser realizado, não mais por teto ou por ajuste de contas entre os serviços, entre os estados, que isso causava dificuldades no serviço em especial, mas nós temos que organizar a rede de atenção à saúde. Nós não podemos ter serviços isolados. Secretários municipais de saúde responsáveis por serviço de forma individualizada e muitas vezes responsáveis sozinhos por uma região como um todo, né, ou por macro-regiões de país. Nós temos que ter esse serviço de forma articulada junto com os estados, que a gente garanta minimamente os exames complementares, como foi dito aqui no próprio chat, aqui, um questionamento com exames básicos, simples, muitas vezes tem dificuldade de ser realizado, como a creatinina, mas nós vamos buscar alternativas juntos, né? Eu fico bastante feliz de estar ouvindo, né, todos vocês, a Maria de Lourdes, que eu acho que é de Goiás, né, Maria de Lourdes? Eu fui presidente do COSEMS de Goiás por algum tempo, tive a oportunidade de trabalhar com esse tema também. Então, assim, a gente nos coloca à disposição sempre para que a gente consiga, junto com vocês, que vocês tenham a grande experiência para que a gente juntos consiga buscar soluções mais eficazes, mais práticas. Nós não podemos olhar para o custo da hemodiálise simplesmente pelo procedimento, porque ao se deslocar um paciente com grande distância, os municípios, os gestores têm custo, e isso tem que ser contabilizado dentro de um processo amplo de quais são os impactos que tem, né, a implantação da hemodiálise peritoneal, por exemplo, e outras alternativas, como o doutor Hugo já colocou. Nós temos que ver o impacto social que isso vai trazer para as famílias, para os próprios pacientes, em relação ao melhor cuidado, a melhor atenção a ser disponibilizada para ele. E eu conto, né, com todas as entidades aqui presentes, com certeza o Parlamento está conosco nessa luta, para que a gente consiga buscar soluções que sejam eficientes e eficazes no cuidado da hemodiálise no Brasil. Acho que eu me estendi um pouco, mas é isso que eu queria dizer. Excelente, a sua fala foi excelente, não estendeu não.
excelente e necessária. E nós estamos administrando bem o tempo, por isso não se preocupe. Eu gostaria agora de fazer mais uma pergunta para cada um dos senhores e aí já pedir para fazer em seguida as considerações finais do tempo que vocês necessitarem. E primeiro, doutor Hugo, eu ia perguntar sobre exames, mas o doutor Rodrigo já falou que foi uma das perguntas. Estou lendo aqui as perguntas para ver se tem mais alguma. Tem alguns relatos que depois nós vamos mandar para todos, são grandes. E o doutor Hugo, qual a maior dificuldade, vou perguntar isso para todos, qual a maior dificuldade que o senhor tem como profissional de saúde nessa área no Brasil hoje em dia? E também vou fazer a mesma pergunta para a doutora Maria de Lourdes e para o doutor Rodrigo. Olha, a dificuldade que eu tenho, por exemplo, eu tenho um ambulatório muito grande no Hospital das Clínicas com pacientes portadores de doença renal crônica. Apesar de estar em São Paulo, quando o paciente chega próximo da necessidade de diálise, a gente tem que fazer um processo para esse paciente que a gente chama de disque-diálise. Onde a gente, através da nossa assistente social, manda para a Secretaria de Saúde esse processo para ela arrumar uma vaga de diálise para esse paciente. E às vezes fica meses e eu esperando a vaga de diálise, o paciente ali com os exames críticos e tem uma hora que a gente tem que levar ele para o pronto-socorro e fazer uma diálise de emergência. E às vezes o pronto-socorro do Hospital das Clínicas não é mais um pronto-socorro aberto. Aí ele, às vezes, cai num outro pronto-socorro. E, às vezes, eu tenho a impressão que alguns pacientes acabam perdendo a vida nessa espera por uma vaga de diálise. Então, a gente tem a gente precisava otimizar mais as vagas, as distribuições de pacientes. O que eu tento resolver isso no nosso serviço nós temos muito mais paciente em diálise peritoneal no Hospital das Clínicas que a média do Brasil. Nós temos 120 pacientes em diálise, eu tenho 50, 60 pacientes em diálise peritoneal. Eu mesmo não sou cirurgião, aprendi a passar o catéter de diálise peritoneal, porque até conseguir um cirurgião que passe o catéter de diálise peritoneal, às vezes é difícil. Então, eu mesmo passo o catéter de diálise peritoneal, nós temos uma enfermagem excelente que treina esses pacientes para, com a diálise peritoneal, conseguir suprir essa necessidade emergencial de vagas. Então, eu acho que a gente precisaria, talvez vagas tenha, mas otimizar melhor a distribuição dos pacientes, organizar melhor essa distribuição, porque a gente não passe esse tipo de aperto. É difícil. Cada paciente que eu ponho na lista do disque-diálise, eu marco um retorno mais próximo, com o ambulatório lotado, para poder dar uma olhadinha nos exames, para ver se não está passando do ponto, aguardando que esses pacientes consigam uma vaga na rede. Isso na cidade de São Paulo. Eu não sei se aqui é mais difícil ou mais fácil, mas eu esperaria que aqui a gente não tivesse esse problema, mas a gente tem também. Entendo e já retorno para o senhor, para o comentário final. E, dona Maria de Lourdes, qual a pior dificuldade do enfrentamento ao Covid pelos pacientes renais? Bom, o que eu acho é que os pacientes renais, eles nunca tiveram distanciamento. Nunca pode ficar em casa, no isolamento, como a gente pode. Eu lembro quando que o prefeito colocou aqui, baixou o lockdown, todos nós ficávamos em casa. A rua não tinha ninguém, mas a van de hemodiálise, ela tinha que ir todos os dias levar paciente. E a nossa preocupação é do distanciamento que tem que ter nesse transporte. Veja bem, nós temos caso de Rondônia que contaminou um ônibus. E até o último dado nosso, parece que foram 10 pacientes, né, que veio a óbito. Então, é importante a higienização desse transporte, é importante os pacientes receber o kit
de máscara, no qual às vezes não recebe, tem município que não oferece, e tem paciente que precisa de ter o acompanhante, porque ele tem paciente que não tem 2 pernas, já foi amputada. Então, assim, com os acompanhantes, a van, o transporte lota, né? E como Rondônia, no Acre, é 350 quilômetros para ir, 350 quilômetros para voltar, e eles não têm o distanciamento adequado dentro daquela van, dentro daquele transporte. Tem o transporte, mas não tem esse distanciamento. Essa é a nossa preocupação. De colocar mais transporte, seria viável colocar mais transporte, colocar enfermeiro, né, deputado? Você que é enfermeira, você que fala perfeitamente assim sobre o renal, parecendo assim que você vive a nossa vida. Então, você sabe como é que é. E ele está exposto, ele não tem como fazer nada. Ele não tem isolamento. Então, a gente fica assim, constrangido com a situação que estamos vivendo. E o renal, ele não tem como fazer nada, porque a única coisa que ele faz é a hemodiálise, vai lá, volta, descansa um dia, prepara para no outro dia ele estar na lida. Então, essa é a nossa petição, a nossa preocupação com os renais de todo o nosso Brasil, com o transporte, que tem que ser um transporte higienizado, um transporte a cada sessão de hemodiálise que termina, que coloca aquele paciente ali dentro, que entrega ele na sua casa, tem que higienizar essa van, esse transporte, esse micro-ônibus, qualquer carro que for, tem que ser higienizado. E oferecer o que ele precisa realmente, que é máscara e o álcool em gel. Eu gosto também de falar muito também, completando a fala do doutor Hugo aí, quando o paciente vai, descobre que ele está com a creatinina, né, alta, 4.0, e está num pronto-socorro interna, não sabe nem por que é. Ali ele fica ocupando a vaga, doutor Hugo, e aguardando, né, esperando aquela vaga ali, tem que fazer um cateto no pescoço, e aí fica ali muito tempo, aguardando, quando sai a regulação, demora às vezes até um mês. Também a gente vê que está tirando a vaga de outro, um paciente que às vezes está com AVC, um paciente que está que dá um infarto, né, no miocárdio. Então, assim, tudo isso a gente fica preocupado que podia ser melhorado, né? Agora, também, eu falo também, doutor Hugo, da questão da prevenção, eu acho fundamental. Eu fiquei 20 anos com prevenção, doutor Hugo. Eu tenho 12 anos de transplante, com 20 anos, eu era para ter um transplante de 32 anos, né? No qual eu tenho um transplante de 12. Então, eu vejo que a prevenção é o melhor remédio. O trabalho das ACS em casa é muito importante, gente. A atenção básica é importante, né, deputada Carmen? É importante falar nas famílias da prevenção, do exercício físico, da diabetes. É importante fazer uma alimentação adequada. Então, assim, tudo isso a gente aborda com o intuito de que os pacientes não vão para a cadeira de hemodiálise, porque depois que chega lá não tem remédio mais, aí é o transplante, não são todos que têm acesso ao transplante. A doutora Gorete fala, doutor Hugo, que não é todo mundo que dá certo fazer o transplante. Não tem um plano de saúde para fazer os exames mais rápido, tudo demora mais. Quando faz um exame pelo SUS, quando vai levar no médico, já venceu, vai remarcar o médico, aí o exame já ficou velho. Então, assim, essa luta nossa é de doer o coração, da gente saber que isso tem que ser melhorado. Então, eu quero parabenizar aí o doutor Rodrigo, né, falou tão bem, né, do Conasems aí, parabéns, doutor Rodrigo, e melhorias precisam estar acontecendo, né, e eu acredito no Sistema Único de Saúde, que tenha ajudado muitos pacientes. E eu agradeço a todos vocês pela oportunidade de estar aqui nessa sala tão produtiva, com tantos valores, com tantas pessoas importantes aqui, que estamos buscando uma qualidade de vida para as pessoas do nosso Brasil, para as pessoas que estão nas hemodiálise e que estão sofrendo aí e que estão esperando aí um transplante a qualquer hora acontecer para que se livre da cadeira. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, senhora. E eu vou passar agora para cada um de vocês, começando com o doutor Rodrigo,
as considerações finais, mas antes quero fazer justiça a uma palavra da deputada. Eu a elogiei, mas lembrei que há vários deputados fazendo um trabalho excelente na saúde, como a deputada Silvia Cristina, o deputado Dr. Frederico, Pedro Westphalen, Luizinho, Antônio Brito, são deputados que eu me lembrei, assim, que estão fazendo, que tem vários projetos e vários trabalhos muito bons. Então, existem outros muito bons também trabalhando na saúde. E, doutor Rodrigo, eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais do que o senhor gostaria de falar sobre o tema e também sobre os CONASENS. De antemão, eu agradeço. Um dos maiores desafios que nós temos para implementar as políticas públicas, em especial ao cuidado renal crônico no Brasil, eu diria que é o Brasil continental que nós somos. Nós não podemos ter estratégias uniformes para todo o Brasil. Nós temos que respeitar as especificidades, nós temos que respeitar as individualidades de cada território, de cada estado. Isso se mostra através do chat, onde aqui colocaram a dificuldade de se fazer transplante no Acre. Nós não temos, na maioria das vezes, voos periódicos que facilite que esses pacientes se desloquem aos grandes centros para que seja feito, de fato, a intervenção cirúrgica e o transplante. Para isso, nós temos que ter estratégias diferentes. Nós temos que considerar parâmetros e custos diferentes para as especificidades desse Brasil afora. Porque isso leva em consideração, se nós temos parâmetros para cada tantos pacientes, nós temos que ter uma máquina, em determinadas regiões, no Pará, no Amazonas, pode ser que esses parâmetros sejam menor, levando em consideração as grandes distâncias, e lógico que esse custo, de forma menos diluída, ele vai ficar mais alto. Mas a hora que você faz essa conta no seu todo, ele é mais eficiente. Nós temos que ter estratégias diferentes, buscar oportunidades diferentes para que a gente consiga implementar políticas que sejam voltadas e mais assertivas para cada cidadão. Eu quero me colocar à disposição, e em especial fortalecer a atenção básica, que muitos pacientes entram de forma precoce ao serviço de hemodiálise por falta de estrutura, às vezes de serviços ambulatoriais, a garantia dos exames, que a gente fortaleça esses cuidados para que a gente postergue o máximo a entrada desse paciente numa máquina de hemodiálise. E nós sabemos que todos nós temos as mesmas intenções e temos vazios essenciais onde temos dificuldades, inclusive, de profissionais especialistas e que tenha expertise para desenvolver todo o cuidado necessário a esse paciente nessa fase tão importante também. Mas o CONASENS estará atento. Com certeza aprendemos também com todos os senhores aqui hoje. Quero agradecer a coordenação do Nilton. Fiquei bastante feliz em estar participando com todos vocês aí. E o CONASENS, através do nosso presidente Wilmes, do nosso secretário executivo Mauro, estará sempre à disposição, de portas abertas, para que a gente juntos consiga enfrentar esse grande desafio de organizar essa rede de atenção à saúde com milhares de pacientes que necessitam de todos os nossos cuidados todos os dias. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua fala e sua participação. O CONASENS é de extrema importância, acho que tem alguém falando junto, o CONASENS é de extrema importância para todos nós brasileiros e sempre contaremos com vocês. E depois, somando ao que o doutor Uga, a deputada e a dona Lourdes falaram, vamos organizar um pouco mais dessa atenção pré-hemodiálise e vamos levar até vocês. Nilton, eu vou fazer um adendo. Eu quero o doutor Uga. A senhora puder fazer suas considerações finais, dona Maria de Lourdes? Eu quero só fazer uma pergunta para o doutor Hugo. Ele acredita que com o Covid vai aumentar os pacientes em hemodiálise? Nas considerações do senhor, o senhor me responde, doutor Hugo, por favor. Vai ter aumento agora? Com certeza, o senhor acredita que está tendo aumento do Covid? Com o Covid, as pessoas perderam a função renal, doutor Hugo? Só, antes do doutor Hugo, antes de responder, deixa a dona Maria de Lourdes fazer as considerações finais dela
e da FENAPAR. Aí eu já passo para o senhor responde e faz as suas também, por favor. Bom, gente, eu estou muito feliz de estar aqui nessa sala com vocês, de estar com pessoas como vocês. Agradeço o Nilton. Nilton, que tarde boa essa que nós estamos aqui falando, e pode ter certeza que foi um crescimento para mim, para todos nós aqui dessa sala, e dizer que a FENAPAR está à disposição de todos vocês para estarmos juntos, né, colaborando e lutando aí para que nós possamos trazer uma qualidade de vida melhor para os pacientes renais do nosso país. Muito obrigada a todos vocês e boa noite. Não, obrigado à senhora e à FENAPAR pelo que vocês têm feito com as associações pelo país afora. Doutor Hugo, se o senhor puder, por favor, responder e fazer suas considerações finais. Os pacientes que têm Covid, eles que vão para a UTI, os pacientes que têm a forma grave, que precisam de respirador, 30% desenvolvem insuficiência renal aguda e precisa de fazer diálise de emergência. A maior parte desses pacientes recuperam a função renal, mas alguns pacientes, ou que já tinham algum grau de deficiência renal, ou pela intensidade do quadro hemodinâmico, foi tão intenso que pode lesar o rim definitivamente. Nós temos alguns pacientes que estão chegando na nossa diálise por causa do Covid, que acelerou a perda de função renal, que eles já tinham algum problema. Então, pode ser que isso vá aumentar, mas não acredito que vai ser uma questão muito importante do ponto de vista epidemiológico. O número não é tão grande. Mas a doença renal aguda, ela pode evoluir para a doença renal crônica. E alguns pacientes podem sair com Covid com uma função renal um pouco menor do que ele tinha anteriormente, mas ele pode, ao longo dos anos, progredir para a diálise, porque a doença renal aguda deixa sequela. Eu queria dar minha consideração final, que o exemplo que nós temos aqui dessa reunião, desse esforço em conjunto que nós estamos fazendo, esse novo mundo que a gente vai passar a viver depois da pandemia, eu acredito que vai ajudar muito na estruturação de planos para atenção primária, na formação dos colegas que estão nos postos de saúde, e que a gente vai poder treiná-los de uma maneira mais adequada, porque o que essa pandemia fez foi acelerar isso. Essa reunião, no passado, ia ter que ter gente se deslocando para lá e para cá. Agora não, a gente pode a qualquer momento se reunir, pode a qualquer momento se mobilizar. E isso vai servir para melhorar em todas as áreas da medicina, eu acredito, a possibilidade da gente fazer esse tipo de reunião. E que nós temos que... A doença renal crônica, assim como as outras, ela precisa de melhorias na atenção primária, na secundária e mesmo na terciária. O transplante tem que ser expandido, tem que criar centros de regionalização de transplantes, grandes centros. Nós temos um exemplo, o Ceará é um grande centro transplantador hoje em dia. Tem uma equipe maravilhosa que faz transplante e tem dado aulas em congresso e até nos ensinando o que eles estão aprendendo. Então, é possível que em cada região nós podemos ter um bom núcleo transplantador, que ele não precisa ter em cada cidadezinha um transplante, mas uma central de transplante. Então, eu acho que nós vamos melhorar muito. Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Essa pandemia não só tem um lado ruim, mas ela está trazendo, ela está acelerando muitas tecnologias que iriam esperar anos para ser implementadas. Nós mesmos nós estamos tendo reuniões médicas, discutindo casos e tudo, isso tudo estava esperando para que acontecesse. E agora já está acontecendo. Era isso que eu tinha para comentar. Muito obrigado pelo esclarecimento e por tudo que o senhor nos ensinou hoje. E, deputada Carmen, quer dar alguma última palavra? Está no mudo. Acompanhar. Opa! Agora deu? Eu consegui acompanhar. Maria, muito obrigada pelas suas palavras. Doutor Hugo, a gente vai voltar a conversar e eu tenho certeza que o nosso CONASEMES, através do Rodrigo, também a gente vai conseguir avançar juntos. É muito importante a gente enfrentar essa pauta e reconhecer a importância, inclusive, do transporte
e do distanciamento que os nossos pacientes precisam ter no transporte para não se contaminar um com o outro. Então, muito obrigada, contem comigo, foi um prazer estar com vocês e vamos juntos comemorar, quem sabe logo, logo, a aprovação do PL 2270, depois o 155. Para todos, né? Então, se não tivermos mais nenhuma intervenção, eu gostaria de agradecer, em nome da BRIG e de todos os participantes, debatedores, a vocês que nos assistiram, e tenho certeza que isso vai ter continuidade, e também informo que esse evento vai ser disponibilizado, eu vou mandar para vocês, os debatedores, vai ser disponibilizado nas redes da BRIG e no YouTube. E fica o convite aqui para vocês todos seguirem as redes da BRIG por meio do site, Instagram, LinkedIn, Facebook, e ficarem atentos nos nossos próximos eventos e cursos de capacitação. Agradeço também ao pessoal da BRIG que nos proporcionou esse evento, e ao Bernardo da sua empresa. E é isso. E ficamos por aqui. Olha, boa noite a todos e fiquem com Deus.